Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esta aula se dirige à turma do segundo ano da Itaim-PH. Nós vamos seguir com a matéria de circunferências, resolvendo 4 das nossas questões do ITA, certo? 55, 6, 7 e 8. Se você estiver acompanhando pela apostila do segundo ano, essa aqui é a numeração. Se for pela do terceiro, é essa daqui. Então todas no nível 2 são a 38, 31, 40 e 8. Lembrando que essa parte está no volume 3, tá, gente? Então, você pode acompanhar com qualquer uma das duas apostilas. Lembrando que é sempre interessante que você tente resolver as questões antes de assistir a minha resolução, para que você possa ter a ideia bem sedimentada do que o enunciado te pede. Então aqui eu quero a área determinada no primeiro quadrante pelas duas curvas. Isto aqui é uma curva que consiste da união de duas retas, essas duas retinhas azuis aqui que eu desenhei. Por quê? Para que esse produto se anule, ou isto é zero, e eu tenho a equação dessa reta azul aqui, né? Y igual a x mais 2, cujas interseções com os eixos estão aqui marcadas, né? Ou então, este pedaço aqui é zero, e aí eu tenho y igual a menos meio x mais 2, que intersecta os eixos aqui, o y no 2 e o x no 4, se você fizer as contas. Então essa questão ela é muito mais de você observar a figura e fazer cálculos geométricos diretamente. Ela não é tão algébrica assim, certo? Então o que vai acontecer aqui é que eu vou ter que identificar essa circunferência, né? Se eu fizer a identificação da circunferência, completando aqui o quadrado com o x menos 1, né, ao quadrado mais y ao quadrado, igual a 9, que é 3 ao quadrado, eu vejo que ela tem raio 3 e centro neste ponto aqui de coordenada 1 em x e 0 em y. Né? Então, se ela tem raio 3, eu vou ver que ela passa por aqui, eu não desenhei ela toda, né? Mas aí eu quero a área delimitada por essa circunferência preta aqui e pelas duas retas que esteja no primeiro quadrante. Então, ele está falando dessa areazinha aqui, certo? Então aqui para auxiliar nos nossos cálculos eu marquei agora as coordenadas e os nomes dos pontos, né? A, B, C, D, E. Perceba que o D é o topo aqui do semicírculo, né? E ele está inclusive sobre a própria reta E, azulzinha. Então, se você observar qual é a área que nós queremos, aqui S, né? Ela é simplesmente esse setor circular CDB, né? Esse quarto de círculo aqui, mais o CDA, que é o triângulo, né? Um é o setor circular, o outro é o triângulo. Se você une esse setor circular com esse triângulo, para você obter a área S, basta você excluir esse triângulo AEB aqui embaixo, né? Então é CDB mais CDA menos AEB, certo? Então nós vamos fazer esse cálculo. O setor circular, né? Está gratuito, porque ele é simplesmente 1/4 de π vezes um quarto da área do círculo, né? 1/4 de π raio ao quadrado, só que o raio aqui é 3, né? Então ele é 9π sobre 4, né? O triângulo CDA tem uma altura CD, vamos lá, CDA, ele tem uma altura CD, que vale 3, que é igual ao raio, vezes ele tem uma base AC, que mede 3, e aí eu tenho que dividir por 2, então isso aqui é 9 meios. Finalmente, a área do triângulo AEB. A base AB é o diâmetro, mede 6, né? Então, a área do triângulo AEB é igual a 6, que é a base AB, vezes a altura aqui, que é 2, né? Sobre 2, que é 6. Então, o S, que a gente quer lá em cima, ele é 9π sobre 4, mais 9 meios, né? Menos 6. Então, ele é 9π menos 6 sobre 4. É sempre bom, apesar de não ter sido especificado, né? Colocar a sua resposta com unidades de área. Na questão 56, ele diz que tem mn com essa razão aqui, valendo menos 2/3, e uma certa circunferência, dada na sua equação
geral, que tem um raio igual a 1, cujo centro está no segundo quadrante, mas cujas coordenadas do centro vão sair em função desse M e desse N aqui. E aí ele quer saber a área de um certo triângulo. Bom, primeiro você quer trabalhar a equação para descobrir toda a informação que você pode extrair dela com esse MN, com esse R igual a 1. Tá? Então, para obter a equação reduzida, eu primeiro preciso que os coeficientes dos termos quadráticos sejam iguais a 1. Então, o que eu vou fazer? Dividir todo mundo por 36, tá bom? Então, x quadrado mais y quadrado mais m sobre 36x mais n sobre 36y menos 23 sobre 36 igual a zero. Daí, como é que eu faço para completar quadrados? Primeiro, é conveniente eliminar esse n, né? Eu posso escrever que o n ele é igual a menos 3 meios de m, certo? Então aí eu posso fazer essa substituição aqui dentro, né? X ao quadrado, mais, já organizando os termos, x próximo de x e y próximo de y, né? Mais y quadrado. N sobre 36 vai ser menos 3 meios sobre 36, vai dar menos m sobre 24, que multiplica o y, menos 23 sobre 36, igual a zero. E aí eu vou precisar completar quadrados, né? Então, aqui na primeira, né, no primeiro trechinho, o quadrado que eu completo aqui é só dividir esse termo por 2, né? X mais m sobre 72 ao quadrado, dividir ali o coeficiente do x por 72, né? Menos o que eu completei para fazer esse quadrado acontecer, que é o quadrado do segundo termo do trinômio, mais, aqui vai ficar m sobre 24 sobre 2, m sobre 48, com sinal de menos, né? Y menos m sobre 48 ao quadrado, menos m ao quadrado sobre 48, menos o 23 sobre 36, tudo isso igual a zero. Então, eu vou ter x mais m sobre 2, sobre 72, perdão, ao quadrado, mais y menos m sobre 48 ao quadrado, igual a 23 sobre 36, mais m2 sobre 72 ao quadrado, mais m2, perdão, aqui é 48 ao quadrado, né? Sobre 48 ao quadrado. Muito bem. Então, eu acabei de descobrir que as coordenadas do centro são menos m sobre 72, porque isso aqui é x menos x do centro, y menos y do centro, portanto, a coordenada y do centro é m positivo sobre 48, certo? Ele me falou que esse ponto está no segundo quadrante. Então quer dizer que o y é positivo e o x é negativo. Portanto, eu sei que o m é maior do que zero, tá? Isso é importante. A outra coisa mais relevante ainda é que o raio é igual a 1, né? Esse lado aqui da minha equação reduzida é igual a raio ao quadrado. Lembrando que os coeficientes são iguais a 1 aqui desde o início, né? Por isso é que eu sei que isso aqui é o raio ao quadrado. Se eu não tivesse feito essa normalização aqui, eu erraria o raio, tá bem? Então aí o que eu descubro é que 23 sobre 36, mais, eu já vou fazer um denominador comum aqui, né? O MMC de 72 e 48 é 144. Então bota aqui 144 ao quadrado. 144 sobre 72 é 2, mas como está ao quadrado 4, né? 4m quadrado, mais aqui, sobre aqui 3 ao quadrado 9, 9m2, né? Tudo isso igual a 1. Então, 13m ao quadrado sobre 144 ao quadrado vai ter que ser igual a 13 sobre 36, que é 6 ao quadrado. Então, 13 vai embora. M ao quadrado é 144 sobre 6 ao quadrado, que é 24 ao quadrado. Então o próprio M vai ser 24.
né? Eu sei que é positivo porque eu já descobri que o m é maior do que zero. Então aqui, bastando substituir o m por 24, nós vamos encontrar x mais 1/3 ao quadrado, mais y menos meio ao quadrado, igual a 1 ao quadrado, que é o raio, né? Então aí nós podemos desenhar o centro aqui, menos 1/3 meio, e aí ele diz que essa circunferência intersecta o eixo em dois pontos A e B, e ele quer a área do triângulo ABC, que está destacado de azulzinho aqui. Bom, esse ponto de interseção com o eixo é um ponto onde x igual a zero. Então, com x igual a zero, nós vamos achar duas raízes para o y, né? Se a gente vier aqui do outro lado, o que acontece aqui é que faça o x igual a zero ali do outro lado, né? Faça o x igual a zero para você descobrir em que coordenada y essa circunferência intersecta o centro. Você vai ter 1/3 ao quadrado, que é um nono, né? Mais y menos meio ao quadrado, igual a 1. Nem precisa abrir a equação do segundo grau, porque o que você faz com a fórmula de Bhaskara é completar quadrado. O quadrado já está completo aqui, né? Então, y menos meio é simplesmente mais ou menos a raiz de 1 menos 1 nono, que é 8 nonos, né? Então, isso aqui é mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3, certo? Então, y é meio mais menos 2 raiz de 2 sobre 3. Então, o positivo é o y do A e o negativo é o y do B. O que você sabe aqui é que y do A menos y do B é a diferença entre a raiz com esse sinal positivo e a raiz com esse sinal negativo, né? Então, ela é justamente 2 raiz de 2 sobre 3 menos o menos 2 raiz de 2 sobre 3, ou seja, 4 raiz de 2 sobre 3. Quanto à área do triângulo, é só você multiplicar a base AB pela coordenada pela coordenada x ali do C, né? Então, a área do triângulo ABC vai ficar igual a base, que é esse AB que eu descobri, que é 4 raiz de 2 sobre 3, vezes a altura, que é 1/3, né? Sobre 2. Então, isso é 2 raiz de 2 sobre 9, que é o que está aí para nós na alternativa D. Aqui na questão 57 do ITA de 2010, as equações já foram dadas na forma reduzida. Eu sei quais são o centro e o raio dessa circunferência, né? O centro é 4,3, o raio é 2. E para outra, o centro é 10,11 e o raio é 3. E aí o que ele quer saber é o comprimento da tangente comum interna. Claro, tem duas tangentes comuns internas, né? Uma que eu vou traçar por aqui, mais ou menos, né? Assim. Digamos, tá? Tangente aqui e tangente aqui, sei lá. Poderia traçar uma outra aqui, né? Simétrica em relação à reta que liga os dois centros, né? Mas essa é uma questão mais geométrica do que qualquer outra coisa. Bom, eu sei que a distância do centro da circunferência ao ponto de tangência é igual ao raio. Então aqui essa distância é 3 e aqui essa distância é 2, certo? Eu sei também a distância entre os centros, né? Você vê que a distância de O1 até O2, né? Ela é simplesmente fazer o Pitágoras aqui, né? 10 menos 4, 6. 11 menos 3, 8. Então você vai ver que a distância de O1 até O2 é igual a 10. Você também vai ver que este raio aqui é paralelo a este raio aqui. Por quê? Os dois formam o mesmo ângulo de 90 graus com a tangente comum, certo? Isso significa o seguinte, que se eu chamar de, vamos dizer, P1 ponto de tangência aqui, P2 outro ponto de tangência aqui e P o ponto de interseção aqui. O que acontece, que você pode observar por causa desse paralelismo aqui, é que o triângulo O1, P1P, é semelhante ao triângulo O2, P2P, na razão 2:3, certo? Então, quer dizer o seguinte, que PO1 sobre PO2 é 2/3, certo? E claro,
PO1 mais PO2 é o O1, O2, que a gente já calculou ali em cima, que é 10, né? Isso significa que o PO1 é igual a 4, que o PO2 é igual a 6, certo? Então, PO1 igual a 4, PO2 igual a 6. Daí já deu para você ver que este ângulo aqui mede 60 graus, né? Porque cosseno de 60 graus é igual a meio, né? E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, esse pedaço P1P aqui mede 2 raiz de 3. Este outro pedaço P2P aqui vai medir 3 raiz de 3, certo? Portanto, a distância P1, P2 que ele quer é 5 raiz de 3, que figura na alternativa A da questão. Última questão deste vídeo. Tenho dois pontos B e C. E aí ele me diz que ABC é um triângulo equilátero. Primeira coisa que eu tenho que imaginar é o seguinte, bom, o vértice A tanto pode ficar do lado de cá, né, nesse semiplano aqui, como pode ficar no outro semiplano com relação à reta BC, ou seja, o vértice A só tem duas posições possíveis, certo? Então, se eu fosse encontrar o vértice A, né, porque eu vou ter que, na verdade, julgar 3 afirmativas, é uma questão de analítica para você julgar afirmativas, não é uma coisa muito comum, não é muito fácil de elaborar uma coisa assim. Mas, você já pode calcular imediatamente o seguinte, que esse comprimento BC vale 5, certo? Faz o Pitágorazinho aí. Com certeza, sendo um triângulo equilátero, você vai querer olhar para mediatriz, né? Mediatriz, o vértice A vai ter que estar em algum lugar da mediatriz, digamos, tem um A1 aqui e um A2, né? Por que está na mediatriz? Porque se o triângulo é equilátero, né? Então, em particular, isso aqui é igual a isso aqui. Então, o vértice A, esteja em cima ou embaixo, ele pertence à mediatriz do segmento BC. E aí nós podemos descobrir a mediatriz do segmento. Como? Sabendo que ela passa pelo ponto médio aqui, né, entre B e C, que é simplesmente fazer média das coordenadas. 5 mais 2 sobre 2, 7 meios. 5 mais 1 sobre 2, 3. Né? Sabendo que essa mediatriz passa pelo ponto médio, sabendo que ela é perpendicular à reta BC. Né? Então, o M da reta BC ele é igual a delta de y sobre delta de x, né? YC menos y do B sobre xc menos xb, né? Então 5 menos 1 sobre 5 menos 2, que é 4 terços. Então vocês vão se lembrar, se eu chamar essa mediatriz de R, né? Que o M da reta R tem que ser menos 1 sobre o M da reta BC. Por quê? Porque essas retas são perpendiculares. Retas perpendiculares, produto dos coeficientes angulares igual a menos 1. Então, a R tem um coeficiente angular que é 3/4. E aí a gente vai ter y menos o y do ponto M para a reta R, certo? O y menos o y do M, faço a equação rápida, menos 3/4 de x menos o x do M. E aí eu vou ter o quê? Y igual a menos 3/4 de x, mais 3/4 do x do M, que é 7,5, né? Mais 3/4 do x do M, que é 7,5, mais o ym que eu estou jogando para cá, mais 3. Então eu vou achar que o ponto A pertence à reta de equação menos 3/4 de x mais 45 sobre 8. Pega essa informação e guarda aqui em cima rapidinho. Então aí a gente já pode julgar que a afirmação 1 vai ser falsa. Por quê? Ele fala que A se encontra sobre a reta y igual a menos 3/4 de x mais 11 sobre 2. Eu sei que é falso porque ele se encontra sobre essa reta e ele não poderia então se encontrar ao mesmo tempo sobre uma reta que é paralela, né? Porque o mesmo coeficiente angular implica que as retas são paralelas e as retas paralelas não têm ponto em comum. A segunda afirmação fala o quê? Que ele está na interseção desta reta aqui, que a gente já sabe que está mesmo, com a circunferência
Vamos ver, x menos 1 menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 25. É verdade, porque essa circunferência tem centro no próprio ponto B, 2, 1, e tem raio igual a 5. E a gente já sabe que 5 é mesmo o comprimento de BC. Então, a primeira afirmativa era falsa, a segunda era verdadeira, e a terceira nos diz que A pertence à interseção entre essas duas circunferências aqui. X menos 5, y menos 5 ao quadrado igual a 25, que é verdade, por quê? Porque esse comprimento aqui também é 5, né? E aqui x menos 7,5, y menos 3, né? Que vai me dar a distância até o ponto médio, igual a 75 quartos. Se você calcular essa altura daqui, você vai ver que ela é 5 raiz de 3 sobre 2, portanto o quadrado dela é 75 quartos, que é justamente, portanto, a distância entre este centro e o ponto A. Portanto, essa afirmativa é verdadeira. Então, são verdadeiras as afirmativas 2 e 3. Isso consta na alternativa E. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até o próximo.